E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Júlio e hoje nós vamos dar continuação à nossa aula de frações. Bom, pessoal, na aula passada eu falei sobre o que era uma fração e como representar ela por meio de uma figura. Agora, o que eu vou explicar para vocês é por que essa figura aqui ela representa essa fração. Eu vou dar uma explicação simples, que vocês não vão usar ela sempre quando vocês forem estudar frações, mas que é bom que vocês saibam no começo para entender como é que essa representação funciona e por que ela pode ser feita, tá? Então, olha lá, por que essa figura representa 2/3? Primeiro, a gente aprendeu que na fração, a barra significa uma divisão. Então, eu tenho 2 dividido para 3. Aqui eu posso pensar o seguinte, 2 inteiros dividido para 3 pessoas. Então, eu preciso encontrar uma forma de dividir 2 inteiros para as 3 pessoas. Se eu der um inteiro para cada, eu não vou estar dividindo. Por quê? Porque essa primeira vai ficar com um inteiro, a segunda vai ficar com um inteiro e a terceira não vai ficar com nada. Então, essa não é uma divisão justa. A ideia da divisão é que ela seja justa, que todo mundo fique com as mesmas quantidades. Então, o resultado da divisão de 2 inteiros para 3 pessoas é uma quantidade que cada pessoa vai ter, que vai ser igual para as 3, e que quando você totalizar essas quantidades, vai dar exatamente esses 2 inteiros. Então, a solução para dividir 2 para 3 é você fazer o quê? É você pegar cada um desses inteiros, porque são iguais, e você divide cada um em 3 partes. Fazendo isso, gente, eu tenho 6 partes. Então, se eu tenho 6 partes para dividir para 3 pessoas, agora ficou fácil. Lembrando que essas partes são iguais, porque os inteiros são iguais, eu dividi cada um em 3 partes. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar 2 partes para cada um. Então, pessoal, olha só o que aconteceu. Eu peguei as 6 partes e dei 2 partes para cada um. Assim, eu consegui fazer a divisão justa. E observa que essas 2 partes, elas são exatamente essas partes que eu pintei de verde aqui. Então, essa quantidade, ela é o resultado da divisão de 2 por 3. É por isso que ela pode ser entendida como a fração ou a divisão de 2 por 3. Então, o objetivo da divisão, novamente, é fazer com que todos recebam partes iguais. E o que o denominador indica para a gente? O denominador ele vai indicar o tamanho da unidade que compõe o inteiro. Então, pessoal, eu fiz uma figura aqui para ilustrar exatamente essa ideia. Olha só, eu peguei o mesmo inteiro, aqui eu dividi 2 partes, e aí eu considerei uma. Aqui eu dividi em 3 e considerei uma. Aqui eu dividi em 4 e considerei uma. E assim sucessivamente. O que vocês podem observar? Que essa parte que eu destaquei aqui, ela vai diminuindo. Essa parte é o tamanho da unidade que compõe o inteiro. Olha só, esse primeiro inteiro ele é composto por 2 unidades, 1, 2. O mesmo inteiro, quando eu divido em 3 partes, ele é composto por 3 unidades, 1, 2, 3. Agora eu dividi o mesmo inteiro em 4 partes, então ele é composto por 4 unidades, 1, 2, 3 e 4. Então, quanto mais eu divido o inteiro, a parte que o compõe, ou no caso que eu estou chamando de unidade que o compõe, vai ficando menor. E não só menor, vai ficando diferente. Olha, pessoal, vamos imaginar o seguinte, que eu tenho aqui 2 inteiros iguais, e eu dividi em 4 partes iguais. Então, é óbvio que todas essas partes são iguais entre si. Então, quando você tem 2 figuras que representam uma fração, se elas são iguais e elas estão divididas em partes iguais, então as unidades que as compõem, as partezinhas que compõem elas, esses quadradinhos, são todos iguais. E assim eu posso comparar uma fração com a outra. Por exemplo, se eu pintar aqui uma parte e pintar aqui duas, o que eu posso afirmar sobre as partes pintadas? São 3 partes, é ou não é? E são todas iguais. E essa fração aqui representa o quê? 1/4, porque tem uma parte pintada e o inteiro foi dividido em 4. E essa aqui? 2/4. Por quê? Porque é um inteiro dividido em 4 e foi pintado 2. E esses inteiros são iguais. Por esse fato, eu posso comparar esse inteiro com esse inteiro. Ó, aqui tem uma parte, aqui tem duas. Quantas partes tem ao todo? 3 partes. E por que eu posso afirmar que essas partes são iguais? É só você observar os denominadores, tá? Então, se você tiver 2 frações com o mesmo denominador, é porque as partes que as compõem, o tamanho da unidade que compõe essas 2 frações é o mesmo.
Bom, pessoal, é assim que a gente começa a entender a soma de frações. O que acontece? Quando eu tenho duas frações, eu só vou poder somar as frações se elas tiverem o mesmo denominador. Por quê? Porque o denominador indica, novamente o que eu falei, indica o tamanho da unidade que compõe o inteiro. Então, quando eu tenho, por exemplo, 2 sobre 5 mais 1 sobre 5, o que significa? São duas partes de um inteiro que foi dividido em 5 partes, mais uma parte do mesmo inteiro que foi dividido em 5 partes. Ó, aqui eu tenho 3 pedaços iguais, né? 3 tijolos desses iguais. Quando eu somo uma fração mais uma fração, eu tenho que somar as partes dessa com a parte dessa. E como as 3 são iguais, 2 mais 1, 3. Então, aqui eu tenho 3 de um inteiro que foi dividido em 5. Portanto, eu tenho 3 sobre 5. E se o denominador fosse diferente, o que aconteceria? Eu coloquei aqui embaixo essa fração que representa 1/2, e agora eu quero somar com a fração que representa 1/5. Mas para somar essas partes que compõem as frações aqui, essa parte vermelha ela compõe a fração 1/5, e essa parte azul compõe a fração 1 sobre 2. Para eu somar a parte vermelha com a parte azul, elas precisariam ter o mesmo tamanho, e isso não acontece aqui. Eu não posso dizer que um pedaço pequeno mais um pedaço grande são 2 pedaços grandes ou 2 pedaços pequenos. Beleza? Então, aqui, eu não consigo somar essas quantidades porque elas são diferentes. Aqui em cima eu consigo. Eu tenho 2 pedaços pequenos, com um pedaço pequeno dá o quê? 3 partes pequenas. Entenderam? Então, aqui, eu só consigo somar frações quando o denominador for igual, ou seja, quando o pedaço que compõe o inteiro for igual ao pedaço que compõe o outro. Aqui isso acontece, aqui embaixo isso não acontece. E uma coisa muito importante que a gente não pode esquecer, quando a gente for somar frações, a gente tem que usar o mesmo inteiro para representar tanto uma quanto a outra. O tamanho do inteiro, como vocês podem ver aqui nesse exemplo, ele é o mesmo, tá? Então, agora que vocês entenderam o que é a soma de frações, vamos só falar a regra de como é que é uma soma de frações. Quando você tem 2 sobre 5 mais 1 sobre 5, você conserva o denominador e soma como você soma números naturais normalmente. 2 mais 1, 3. Essa regra aqui, eu expliquei o sentido dela e como ela funciona, e agora que você já sabe explicar por que que ela é verdadeira, você pode usar ela como ferramenta para todo o resto do seu estudo, tá? E aqui nós temos um exercício para aplicar o que nós acabamos de aprender. Olha só, João tem uma barra de chocolate. Seu amigo Gabriel comeu 1/7 do chocolate e seu outro amigo Marcos comeu 3/7. Qual fração representa a quantidade de chocolate que os amigos de João comeram? Então, a primeira pergunta é essa. Vamos responder essa primeira pergunta. A gente tem que o Gabriel, ele comeu quanto? 1/7 do chocolate. E o Marcos, 3/7. Se eu for somar essas quantidades, o que eu vou ter? Eu vou ter a quantidade de chocolate que os amigos de João comeram. Os amigos de João são Gabriel e Marcos. Então, somando a quantidade que Gabriel comeu e a que Marcos comeu, eu vou ter a quantidade de chocolate que os amigos de João comeram. E essa quantidade é a soma dessas frações. Ah, nós já sabemos somar frações, então beleza. 1 sobre 7 mais 3 sobre 7. Como é que a gente faz? Lembrando que é o mesmo inteiro tanto para essa quanto para essa. A gente conserva o denominador e soma normalmente em cima. 1 mais 3 é 4. Então, olha lá. Essa fração, ela representa 4/7 do chocolate. Ou seja, se eu fosse pegar o chocolate e dividir em 7 partes iguais, os amigos do João teriam comido 4 partes de 7. Qual fração que representa a quantidade de chocolate que os amigos de João comeram? 4 sobre 7. E qual fração representa a quantidade de chocolate que sobrou? Pessoal, é óbvio. Se você dividir o chocolate em 7 partes iguais e os amigos comeram 4 partes, quantas partes sobram? 3. Mas 3 de quantas, professor? 3 partes da barra de chocolate que foi dividida em 7 partes iguais. Então, 3 sobre 7 foi o que sobrou. Esse aqui foi a parte que os amigos comeram.
Tá, pessoal? Então esse exercício ele é bem básico, mas é importante para que você entenda como é que funciona a soma de frações. E aqui, pessoal, eu estou deixando um exercício para que vocês possam treinar em casa e fazer várias vezes, várias contas, para que vocês possam entender como é que funciona essa soma de frações. Quanto mais exercícios vocês fizerem, mais vocês vão entender sobre esse assunto. Aqui no item I, J e K, eu coloquei 3 frações se somando, e eu quero que vocês tentem pensar um pouco por que eu posso somar 3 frações. Esses exercícios de pensamento são muito importantes, pessoal, porque quanto mais a gente entender sobre frações, quanto mais a gente compreender sobre esses assuntos, mais fáceis vão ficar os assuntos que vêm adiante. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Compartilhem esse vídeo para que as pessoas possam aprender sobre frações, as pessoas que estão precisando para a escola, para concurso, para o Enem. Então é isso, gente. Obrigado pelo espaço, fiquem com Deus e bons estudos.